Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a instalação de um Linux dentro da sua máquina Windows, tá? Utilizando a ferramenta WSL. Isso é muito útil quando você precisa fazer configurações em uma máquina Linux e não precisar fazer instalação dentro da sua própria máquina, né? Você pode virtualizar uma máquina Linux dentro da sua Windows, fazer a instalação das suas aplicações, fazer laboratórios, aprender como mexer ali no Linux, né? Então é muito útil para quem está aprendendo, para quem está se desenvolvendo nesse mundo de Linux também, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação e mostrar algumas funcionalidades ali, beleza? Então bora pro vídeo. Bom galera, e antes de começarmos aqui o vídeo, já queria pedir para você deixar o like aqui no canal, deixar seus comentários, suas sugestões, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se você ainda não é inscrito, também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, antes da gente continuar aqui, eu gostaria de passar alguns pré-requisitos para você fazer a instalação do WSL. Se você for fazer a instalação na sua máquina, você precisa antes fazer a ativação da virtualização da sua máquina e essa ativação você faz lá nas configurações da sua placa-mãe, nas configurações da BIOS. Então, como cada dispositivo tem uma placa-mãe diferente, você precisa descobrir qual que é o modelo da sua placa-mãe, procurar como fazer a ativação da virtualização da sua placa-mãe e aí você vai reiniciar sua máquina, vai apertar Del F12, F2, né, para entrar na BIOS da sua máquina e entrar nessa configuração para fazer a ativação da virtualização, tá? Como eu vou utilizar uma máquina virtual da Azure para fazer esse teste aqui, mostrar essa instalação para vocês, eu criei uma máquina virtual. E como a máquina virtual ela já é uma virtualização, existem alguns sites de máquinas que permitem você fazer esse tipo de instalação, né? Ativar uma virtualização dentro de uma outra virtualização. E como que você descobre isso? Tem um link aqui que eu vou deixar nos comentários de um Q&A da Microsoft, onde perguntaram como eu vejo quais são as máquinas virtuais suportadas, né, para Nested Virtualization, que é justamente você virtualizar uma outra virtualização, né, dentro da máquina virtual. E eles respondem aqui que as máquinas são as DV3 e as EV3, que dão suporte a essa virtualização. Mas caso você queira ver algum outro tipo de máquina, identificar se ela suporta ou não essa opção de Nested Virtualization, você pode ver aqui que ele deu um exemplo de uma máquina DCV3 e aqui embaixo ele mostra que a opção de Nested Virtualization, se ele suporta ou não essa opção, tá bom? Então, se você utilizar uma dessas versões aqui de máquina, né, um desses sites, com certeza ele já vai suportar. Então, no caso aqui da minha máquina virtual, eu peguei uma D4S V3, que tem 4 de CPU e 16 de RAM, instalei um Windows 11 nela, né, que normalmente é o que a gente vai utilizar ali de máquina para os nossos laboratórios, né? E entrando aqui na minha máquina virtual, como que a gente faz para fazer a instalação? Então você vai abrir o navegador e vai digitar aqui WSL install. No primeiro link aqui você já vai encontrar a documentação que fala tudo sobre o WSL, que no caso aqui é uma abreviação de Windows Subsystem for Linux, que é basicamente você fazer a instalação de um Linux dentro do seu próprio Windows. Aqui na documentação ele já mostra que você consegue utilizar algumas distribuições, né, como Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux e muitas outras. E quando você faz a instalação, por padrão ele já faz a instalação de um Ubuntu na sua máquina, que é uma das distribuições aí mais utilizadas, tá? Mas você pode utilizar outras distribuições. E quais que seriam os pré-requisitos? Você pode instalar numa máquina Windows 10, Windows 11 e principalmente observando aquela opção de ativar a virtualização da sua máquina, tá? Lá nas configurações da sua placa-mãe. Então, basta a gente utilizar esse comando aqui de WSL-install para ele fazer a nossa instalação. Então aqui eu vou abrir o terminal da minha máquina. O terminal aqui ele vai abrir com o PowerShell habilitado. E aqui eu digito
wsl-install. Automaticamente ele já começa a fazer o provisionamento de uma máquina virtual dentro da minha máquina. E dentro dessa máquina virtual que ele vai fazer a instalação da distribuição. Como eu não especifiquei nenhuma distribuição para ele, por padrão ele já faz a instalação do Ubuntu, né? Que é uma ótima distribuição para você fazer seus laboratórios, aprender sobre Linux, mas você também consegue fazer a instalação de outras distribuições, tá? Então aqui ele já instalou a máquina virtual, instalou o WSL e aqui ele já está começando a fazer a instalação do Ubuntu. Assim que ele terminar a instalação aqui do Ubuntu, ele vai solicitar que a gente faça o restart dessa máquina, né, para completar a instalação do Ubuntu. Só que a gente ainda depois de restartar a máquina, a gente tem alguns processos de configurações, tá? Então ele está terminando aqui de fazer a instalação do Ubuntu e agora a gente vai fazer o restart aqui da máquina e eu volto depois que ele restartar, beleza? Bom, a nossa máquina está voltando aqui depois do start. Então, vocês vão ver que automaticamente ele já abre uma janela do WSL para fazer a configuração do Ubuntu, tá? Vamos só aguardar aqui ele abrir essa janela. E aqui nessa janela vejam que ele já mostra que o Ubuntu já está instalado, mas eu ainda preciso fazer a configuração de usuário e senha. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. E agora ele pede aqui para a gente passar um usuário. Então vou colocar aqui admin WSL e uma senha. Aí você coloca uma senha do seu gosto e repita a mesma senha. Uma vez configurado aqui o usuário e senha, ele já entra aqui no prompt de utilização do Linux, né? Então aqui a gente está no usuário básico, né, ali do Linux. A gente pode dar um sudoku aqui para entrar no admin, coloca a senha administrador e aqui a gente já consegue, por exemplo, dar um cd barra para olhar todas as pastas que existem aqui no nosso diretório, né? Eu posso fazer a criação de uma pasta teste aqui, por exemplo. Então ele fez aqui a criação de uma pasta teste. E aqui a gente já consegue fazer todas as outras funcionalidades de uma máquina Linux, né? Eu posso fazer a instalação de uma aplicação aqui, por exemplo, né? Utilizando um apt install. Eu posso fazer um apt update para atualizar aqui a minha distribuição. Posso dar outros tipos de comando. Então aqui com o WSL e uma máquina aqui Linux, a gente já consegue explorar vários outros tipos de funcionalidades, né? Consegue fazer instalações, consegue fazer testes, consegue estudar Linux também, né? Só que fora isso, o que a gente consegue fazer aqui também? Então aqui eu vou sair da minha máquina Linux, vou novamente abrir o terminal. E quando eu abro aqui o terminal, que ele abre automaticamente aqui com o PowerShell, eu consigo rodar esse comando wsl-l-v e ele mostra aqui qual que é a distribuição Linux que eu tenho instalado na minha máquina. Então eu posso instalar outras distribuições, como eu comentei, elas podem funcionar em paralelo, né? Você pode instalar, desinstalar distribuições, deixar uma como padrão, né? No caso, essa daqui que tem a estrelinha é a distribuição padrão, né? Como não tem outras, é a única que tem aqui. E pelo terminal do Windows você consegue clicar aqui nessa setinha e também entrar lá na máquina Ubuntu, tá? Então ele já até mostra aqui, muda o fundo para que é roxo, que é específico do Ubuntu, né? Eu consigo continuar rodando todos aqueles outros comandos que estava rodando naquela tela, tá? E aqui eu consigo ver que o Ubuntu
agora ele está running, porque eu abri a máquina virtual ali com o Ubuntu dentro, tá? Então, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso, é basicamente só fazer a instalação do WSL. Depois, uma vez instalado, raramente vocês vão fazer algumas mudanças, né? Ou você faz a instalação ali da distribuição, ou desinstalação dela. Mais uma vez instalado e você instalado uma distribuição Linux, ele vai ser fundamental para você fazer a utilização em outras ferramentas, né? Por exemplo, o Docker, que a gente vai mostrar em outros vídeos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço para você deixar o like, comentar, compartilhar e seguir aqui o canal e acompanhar aqui o trabalho e deixar suas sugestões. Beleza? Muito obrigado e valeu!